Saudações pessoal da Escola Adolfo Ferreira de Souza, mais especificamente a turma de enfermagem. Eu me chamo Wanderson da Silva Freire, faço parte do programa Residência Pedagógica, a qual tem como coordenadora de área a professora Regilane Colares e o professor Silvério Ferreira, que é o professor de vocês, professor preceptor, tá bom? Eu estou aqui com o intuito de gravar esse vídeo para a gente revisar o assunto de compostos orgânicos nitrogenados. Então, espera-se que ao final desse vídeo vocês possam tirar algumas dúvidas que ainda pairam, acerca do assunto, e que quando vocês forem fazer as provas internas e externas, vocês possam estar dominando bem esse assunto de compostos nitrogenados. Então, para começar a nossa revisão, eu trouxe aqui uma frase do Charcot, de 1993, onde trata acerca dos conhecimentos químicos. Ele diz o seguinte: o conhecimento químico possibilita às pessoas uma leitura diferente do mundo. Essa visão mais ampla permite que os indivíduos integrem-se à sociedade de forma mais atrativa e consciente. Então, pessoal, o conhecimento químico possibilita isso a você, a ter uma visão diferente do mundo, saber como determinadas coisas acontecem, saber os processos que acontecem em determinadas substâncias que estão presentes no nosso dia a dia. Então, isso, pessoal, faz que a gente tenha uma visão diferente do mundo, conhecer um pouco mais as coisas que integram o nosso dia a dia, Então, essa frase muito importante do Charcot, onde ele aborda aí sobre os conhecimentos químicos. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje revisando sobre as nitrilas. Espero que vocês tenham um conhecimento básico, que vocês já tiveram esse assunto, o professor Silvério já deu esse assunto para vocês. Então, espero que vocês tenham um conhecimento básico sobre os compostos orgânicos nitrogenados. Compostos orgânicos nitrogenados têm como principal característica a presença de um nitrogênio na sua estrutura. Então, isso que fundamenta os compostos orgânicos nitrogenados. Já as nitrilas, ela é caracterizada pela presença de um carbono e um nitrogênio. As nitrilas, ela é caracterizada por essa característica de possuir um carbono e um nitrogênio, tá bom? Que ele é obtido através da substituição do hidrogênio do gás cianidrido, tá bom? Daí que gera o nome do cianeto. Que essa substituição do hidrogênio pode ser trocada por qualquer radical orgânico, tá bom? Que no caso o próprio gás cianidrido é considerado uma nitrila. Então troca-se, sai um hidrogênio e entra o radical. Esse radical poderia ser uma metila, isopropila e assim consequentemente, Então essa característica é a que fundamenta as nitrilas, tá bom? Então vamos passar aqui dando sequência, vamos saber um pouco agora sobre essa característica das nitrilas, tá bom? As nitrilas, pessoal, ela desde o princípio ela já é bastante utilizada, Nós temos aqui que uma das substâncias de maior peso é a forma nitrila, o CNH, que também é conhecida como amenitrila ou cianeto de hidrogênio, um gás utilizado para exterminar os prisioneiros nos campos de concentração pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aí essa substância que tem um peso muito histórico, onde utilizou-se de forma trágica para exterminar os prisioneiros lá na Alemanha nazista. Então, destaca-se o grupo nitrila, CN, que caracteriza o cianeto de hidrogênio como um composto pertencente a um grupo de substâncias denominadas nitrilas, que é basicamente o que já tinha explicado anteriormente, tá bom? Então, temos aqui algumas propriedades físicas, fisicoquímicas das nitrilas, tá bom? Os cianetos, CN, em solução, são espécies bastante reativas e interagem fortemente com íons Fe3+, presente em proteínas da mitocôndria, inibindo o processo metabólico dessa organela e, consequentemente, da respiração celular, causando a morte do indivíduo. Então, mostrou o processo que acontece quando o cianeto, quando o gás lá que foi usado na Alemanha nazista, quando entrou em contato com os prisioneiros, o que aconteceu basicamente, que o cianeto, os íons cianetos, eles interagem fortemente com F3+, tá bom? E isso causa diversas complicações
na mitocôndria. A mitocôndria, que ela é responsável pela nossa respiração celular, geração de ATP. Então, isso é o que causa a morte quando essa substância entra em contato com o nosso corpo, tá bom? Nitrilas que apresentam até 14 átomos de carbono são líquidas e, a partir de 15 átomos de carbono, são encontrados na fase sólida. Então, tem essa diferença aí, você deve se atentar a essas propriedades das nitrilas, tá bom? São compostos polares em função da polaridade do grupo nitrila e suas moléculas interagem por meio de interação do tipo de polo permanente e polo permanente. Então, as moléculas das nitrilas, elas são polares, que tem essa diferença de eletronegatividade. Então, quando tem essa diferença de eletronegatividade, tem forças intermoleculares atuando dentro dessa molécula. Que a força que atua sobre elas é a força do tipo de polo permanente e polo permanente, tá bom? Nós temos as forças dispersivas de Londres, né, que é a força mais fraca, tem as forças de polo permanente, e temos as forças, né, que é as ligações de hidrogênio, que é a força mais forte que existe, tá bom? Então, essa força que atua entre essas moléculas do cianeto, das nitrilas, como mais especificamente, é uma força intermediária, que nem é fraca e nem é forte, tá bom? Em função da polaridade, apresentam altas temperaturas de fusão e de ebulição quando comparada aos compostos orgânicos de massa molar aproximada. Então, isso faz que essa força moderada, essa diferença de eletronegatividade, faz com que as nitrilas apresentem altas temperaturas de fusão e de ebulição, tá bom? Então, vocês têm que se atentar, diferenciar uma ligação polar de uma ligação apolar, qual é a força que está atuando naquelas moléculas, tá bom? Então, isso vai fazer com que você tenha algumas propriedades físico-químicas daquela molécula. Você vai saber, quando você tem uma ligação de hidrogênio, você vai saber que aquela molécula, o que está unindo aquela molécula, vai ter altas temperaturas de fusão, de ebulição. Quando você sabe ver que tem uma ligação de polo permanente e polo permanente, você vai saber que é uma força intermediária, que nem é forte nem é fraca. Então, as temperaturas dela de fusão e de ebulição vai ser menor do que comparada àquelas moléculas que estão ligadas por força de ligação de hidrogênio. Você vai saber também que essa temperatura, que essas moléculas que estão atuando como de polo permanente, são as temperaturas dela de fusão e de ebulição é maior do que aquelas que têm as suas interações de forças dispersivas de Londres. Então, essas diferenças que vocês têm que se atentar acerca desses determinados assuntos, tá bom? Então, dando sequência aqui a nosso assunto sobre nitrilas, agora as nomenclaturas, né? As regras de nomenclatura determinadas pela EUPAC para as nitrilas seguem as mesmas regras estabelecidas pelos hidrocarbonetos, com acréscimo do termo nitrilo no final do nome para identificar o grupo funcional. Então, esses compostos, a nomenclatura das nitrilas segue o que a gente já vinha estudando nos outros compostos anteriores, onde vai ter apenas o acréscimo do termo nitrila no final do composto, tá bom? Nós temos aqui exemplo, né, que é o C3H5N, que tem-se a fórmula estrutural desse composto aqui abaixo, né, que é CH3, né, CH2 com o CN, né, que se caracteriza como a nitrila. Temos que tomar algum passo, né, que é o que? Localizar o grupo funcional. Então, quando a gente localiza o grupo funcional, a gente viu ali que é o CN, né? Se é o CN, então é as nitrilas. Então, a gente tem que contar os carbonos, começando por esse grupo funcional. Como temos aqui, ó, a cadeia carbônica principal deve conter grupo nitrila, com a numeração da cadeia iniciando pelo carbono do grupo nitrila. O nome sistemático do composto é propanonitrila. Por quê? Nós temos 3 carbonos. Quando nós temos 3 carbonos, o prefixo é pen, prop no caso. Prefixo prop. Quando temos ligações simples, é an. Todo biocarboneto termina com O. Então, como é o mesmo princípio dos hidrocarbonetos, nós temos propano no final, acrescenta apenas a nitrila. Então, de forma bem simples, de uma forma bem direta,
essa como é que a gente pode designar a nomenclatura das nitrilas, tá bom? Estudado em sala acerca dos cianetos, assinale as alternativas que se correspondem. Nós temos aqui, a gente aprendeu anteriormente, que para termos uma nitrila ou um cianeto, nós temos que ter um carbono fazendo tripla com o nitrogênio, né? Onde o carbono vai fazer sua tetravalência e assim é a característica principal das nitrilas. Nós temos aqui que no composto A nós temos o carbono e a nitrila, né? Nós temos o carbono e a nitrila. Quando nós temos apenas dessa forma aqui, sem mostrar as tripla ligações, a gente já tem que entender que o carbono, quando ele está encostado do nitrogênio, ele vai fazer uma tripla ligação, né? Porque ele está fazendo uma ligação simples para um lado e está fazendo uma tripla ligação por outro lado com o nitrogênio. Então, esse composto A se caracteriza como uma nitrila, né? Já esse composto B não se caracteriza como uma nitrila, né? Nós temos aí que o nitrogênio está ligado a 4 carbonos, mas de uma forma bem diferente, né? Nós temos aí que ele está no meio e a gente vai entender mais à frente qual é esse composto aí que está sendo representado nesse item B, tá bom? Nós temos aqui o item C, né? Nós temos aqui o item C, mostrando basicamente que temos um carbono ligado ao nitrogênio. Então nós temos, e o carbono está fazendo sua tripla ligação, né? Igualmente como o composto A. Então, o composto C também tem uma nitrila, tá bom? Ou no caso, um cianeto. Nós temos que aqui no D também não tem, né? Segue o mesmo princípio do B. E o E também, muito menos, né? Que a gente vai entender mais à frente qual é o nome pertencente a esses grupos, né? Então, nós temos aqui como gabarito, né? É o item A e o item C, né? Onde nós temos o carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Você tem que observar essas coisas, tá bom? Então, passando aqui, tá bom? Agora nós vamos aqui para o exemplo 2. Observe as nitrilas seguir, né? Nós temos aí os compostos representados. Nós estamos vendo que o carbono está fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio, né? Nos dois compostos. Então, pergunta, né? Quais são os nomes desses compostos, respectivamente? Você pode observar que nesse composto 1 nós temos quantos carbonos? Nós temos 1, 2, 3, né? Quando nós temos 3 carbonos, chamamos o quê? Prop, né? Não é isso? Podemos observar também que temos apenas ligações simples, né? Se temos ligações simples, é AN. E todo hidrocarboneto termina com O. Então, esse primeiro composto é o propano-nitrila, né? Você pode notar aí. Temos esse segundo composto aqui, temos também a presença do cianeto. Podemos perceber também que eles aqui estão fazendo o quê? Uma ligação simples, está fazendo ligações simples. E nós temos o quê? Tá vendo? Se você puder observar entre parênteses ali, nós temos 3 moléculas de CH2. Você tem que observar bem a molécula que está sendo representada. Então, se você contar, então isso quer dizer que tem 3 carbonos entre parênteses. Então, isso quer dizer que nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Não? Quando nós temos 5 carbonos, nós temos o prefixo pente, não é isso? E podemos observar que só tem ligações simples. O, e todo hidrocarboneto termina com O. Então, dando pentano, como a nitrila termina com nitrila, então propano, nitrila, tá bom? Tranquilo? Então, de uma forma bem simples, de uma forma bem direta, nós temos aqui que o gabarito da questão é o item A, tá bom? Então, agora vamos falar acerca das aminas, tá bom? As aminas, elas são substâncias orgânicas constituídas de uma cadeia carbônica ligada a um átomo de nitrogênio, tá bom? Então, essa é a característica principal das aminas. Nós temos uma cadeia carbônica ligada ao nitrogênio, tá bom? São compostos derivados da amônia, forma da amônia NH3, onde ocorre a substituição de 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio
por um radical orgânico R, que podem ser grupos alquilas ou arilas. Então, a característica predominante das aminas é que nós temos a amônia, tá bom? Amônia NH3, e a gente substituindo um dos hidrogênios da amônia, nós podemos obter a amina, tá bom? Nós substituímos um desses hidrogênios por um radical R, tá bom? Que esse radical R pode ser o quê? Os grupos alquilas ou arilas, tá bom? Você vai entender mais na frente especificamente. Vamos lá, aqui, ó. Temos aqui as propriedades físico-químicas das aminas, tá bom? As aminas são compostos orgânicos derivados da amônia, como eu já tinha dito anteriormente. Esses compostos são substituindo 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio por uma cadeia carbônica alifática ou aromática, o que as caracteriza como aminas primárias, secundárias ou terciárias, respectivamente. Essa substituição influencia as propriedades físico-químicas das substâncias. A gente viu no composto anterior que as forças que atuam, as interações intermoleculares que atuam naquele composto, é as forças de polo. Já nas aminas, a gente vai perceber que nesse composto, as forças que atuam sobre ele é ligação de hidrogênio, que é hidrogênio ligado a FON. FON é o que? Flu, oxigênio e nitrogênio. Quando nós temos essa ligação de hidrogênio, que é o FON, as altas temperaturas de fusão e difusão vai ser muito alto, porque essas forças que atuam entre essas moléculas é muito forte. E por isso faz com que ela tenha essas propriedades físico-químicas bem distintas das demais. Entendeu? Então temos aqui, ó, que a amônia primária é quando nós substituímos um hidrogênio. Quando nós temos uma amônia secundária, desculpa pessoal, repito, quando nós temos uma amina primária, é quando nós substituímos um dos 3 hidrogênios. Quando nós temos uma amina secundária, é quando nós substituímos 2 dos 3 hidrogênios. E quando nós temos uma amina terciária, é quando nós substituímos os 3 hidrogênios, tá bom? Então isso também impacta muito nas suas propriedades, porque faz com que a amina primária tenha pontos de fusão e de ebulição muito elevados. Da amina secundária já diminui um pouquinho. E na amina terciária já diminui drasticamente, porque na amina primária nós temos o que? Interação de hidrogênios. Então nós temos 2. Na amina secundária nós só vamos ter apenas uma interação de hidrogênio. Quando nós temos a amina terciária, não tem nenhuma interação de hidrogênio. Então isso impacta muito nas suas propriedades físico-químicas, porque faz com que a amina primária tenha altas temperaturas de fusão e de ebulição, maior do que a secundária e a secundária é maior que a terciária, porque a terciária não tem nenhuma interação de hidrogênio. A gente vai ter o nitrogênio ligado a suas substituição. Algum pode ser substituído por um grupo R, tá bom? Então, nós temos essas características das aminas, tá bom? Então, a solubilidade das aminas, tá bom? Devido à maior eletronegatividade do hidrogênio em relação ao hidrogênio e ao carbono, as aminas são moléculas relativamente polares. Quando nós temos moléculas apolares, é porque tem essa diferença de eletronegatividade, tá bom? Essa característica permite que as moléculas das aminas primárias e secundárias interajam entre si e com as moléculas dos solventes orgânicos polares e da água por meio de ligação de hidrogênio, tornando-se solúvel nesse solvente. Nós temos que a molécula da água, tá bom? Nós temos que a molécula da água também tem ligação de hidrogênio, porque a ligação entre o O e o H. Obedecemos a regra do FON, né? Que é flu, oxigênio e nitrogênio. Então faz com que esse ponto B, né? Que o semelhante dissolve semelhante, tá bom? Moléculas polares dissolvem moléculas polares, tá bom? E moléculas apolares dissolvem moléculas apolares.
Por que a água não se mistura com o óleo? Porque o óleo é um hidrocarboneto, todo hidrocarboneto é apolar, não tem diferença de eletronegatividade, e a água se comporta como polar. Então, por isso faz o que não haja essa interação entre a água e o óleo. Já aqui, se você perceber esse segundo ponto, a amina se mistura com a água porque a água se comporta como polar e a amina também se comporta como polar. Então faz com que haja essa igualdade, tenha essa interação entre as moléculas e dá jus o que eu falei anteriormente, que semelhante dissolve semelhante, tá bom? As moléculas de aminas terciárias não interagem por meio de ligação de hidrogênio, como já tinha falado anteriormente. Porque quanto mais a gente substitui os hidrogênios da amônia, né, que a gente vai quando nós temos a amina terciária, substitui os 3, nós não temos interação de hidrogênio. Então faz com que o ponto de ebulição e de fusão daquela substância seja relativamente baixo, tá bom? Então temos aqui as temperaturas de fusão e de ebulição das aminas. À medida que os átomos de hidrogênio ligado ao nitrogênio são substituídos, diminui a possibilidade de formação de hidrogênio e, consequentemente, as temperaturas de fusão e de ebulição decrescem. Então, cai basicamente do que eu já tinha explicado anteriormente. E quanto mais a gente substitui os hidrogênios da amônia, menos vai ser a temperatura de ebulição e de fusão. Como você pode observar nesse gráfico aqui abaixo, então nós temos aqui a propanamida. Propanamida, nós temos o que? Apenas uma substituição de hidrogênio, né, da amina. Aqui, ó, você vê que nós temos o N2, né? Se nós temos o N2, nós temos a amina primária, né, que substitui apenas um dos 3 hidrogênios. Então nós vamos ter aqui que a temperatura de ebulição dela e de fusão dela vai ser elevada referente às demais. Nós temos aqui N-metiletanamina. Nós temos aqui que é o NH, né? Se nós temos o NH, é que a gente substituiu 2 hidrogênios da amina. Se nós substituímos 2, né, dos 3, nós temos uma amina secundária. Então vai fazer com que ela tenha pontos de ebulição de fusão inferior à amina primária, tá bom? Nós temos aqui a amina terciária, onde a gente substituiu aqui, né, no trimetilamina, os 3 hidrogênios, né? Então isso faz, tá bom? Nós temos aqui substituir os 3 hidrogênios por o grupo metila, né? Então nós temos aqui que ela não vai ter interação de hidrogênio, né, nessa molécula. Isso vai fazer com que ela tenha ponto de ebulição e de fusão muito baixo referente à amina primária e secundária, tá bom? Tranquilo? Nós temos aqui as nomenclaturas das aminas, tá bom? As nomenclaturas sistemáticas da amina, utiliza-se as mesmas regras apresentadas até agora, mas adiciona-se ao nome do composto o sufixo amina para identificar o grupo funcional. No entanto, diversas formas de nomenclatura são aceitas pela IUPAC. Para as aminas primárias, pode seguir o esquema semelhante ao utilizado para os nitrocompostos. Então, segue os mesmos princípios do que a gente já vem estudando nos compostos anteriores, tá bom? Essa daqui da mesma forma. Nós temos o prefixo, né, que é metil, et, prop, e assim consecutivamente. Nós temos o infixo, que determina se temos ligações simples, duplas ou triplas. E temos aqui o sufixo, né? O sufixo vai identificar qual é o composto que está sendo trabalhado. Se vai ser um álcool, se vai ser um nitrocomposto, se vai ser diversas outras substâncias, né? Se vai ser um álcool, se vai ser um aldeído, e assim, se vai ser um acetona, e assim sucessivamente, né? Ó, para as aminas secundárias e terciárias, nomeia-se o substituinte da mesma maneira em ordem alfabética. Se forem iguais, usamos os prefixos di, tri e etc. Então, se nós temos mais de um, nós poderemos nomear de di ou tri, tá bom? Temos aqui um exemplo, né? Ó, a espermamina é uma substância que é encontrada no fluido seminal e está representada abaixo. Então, você tem aqui sendo representada abaixo a espermamina. Na estrutura dessa molécula, tem-se o seguinte: nós temos 2 aminas primárias e 2 secundárias. B, 2 aminas primárias e 2 terciárias. C, 2 aminas secundárias e 2 terciárias. D, 4 aminas primárias. E
4 aminas secundárias. Então, analisando o composto aqui, nós temos que o quê? Quando nós temos amina com apenas um hidrogênio substituído, nós temos a amina primária, né? Então, nessas extremidades aqui, se você observar, nós temos 2 aminas primárias, porque apenas um hidrogênio foi substituído. Se você puder observar aqui, no meio da molécula, nós temos um NH. Se nós temos NH, 2 hidrogênios foram substituídos. Se 2 hidrogênios foram substituídos, nós temos amina secundária. Então, o gabarito dessa questão aqui é 2 aminas primárias e 2 secundárias. Então, a questão é relativamente fácil, que se você se atentar a partir de agora, você não vai errar mais. Então, dando sequência aqui, nós temos as amidas, tá bom? Que diferente das aminas, nós temos a substituição de um dos hidrogênios da amônia por um grupo acila, tá bom? Então, essa é a diferença, tá bom? Da amina para as amidas. Nós temos lá que as aminas, nós tínhamos a substituição de um dos hidrogênios por um grupo alquila ou por um grupo arila, né? Aqui nas amidas já é totalmente diferente. Nós temos a substituição de um dos hidrogênios, tá bom? Pelo grupo acila. O grupo acila é caracterizado pelo carbono, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e um grupo radical, tá bom? Que pode ser qualquer grupo radical representado, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, as propriedades físico-químicas das amidas, né? Que quando há apenas átomos de hidrogênio ligado ao nitrogênio, as amidas são chamadas aminas não substituídas. Que é quando o quê? Quando há apenas átomos de hidrogênio ligados ao átomo de nitrogênio. As amidas são não substituídas. Já um ou 2 átomos de hidrogênio são substituídos por cadeia carbônica. Tem-se a formação de aminas N substituídas e NN dissubstituídas. As moléculas de aminas são substituídas e N substituídas podem interagir por meio de ligação de hidrogênio, tá bom? Que é o que? Nós temos que a amina não substituída, nós temos 2 hidrogênios, tá bom? E a amina N substituída, nós temos apenas um hidrogênio. E a amida NN dissubstituída, que não tem interação de hidrogênio, tá bom? No caso, NN dissubstituída, tá bom? Então, no caso, você deve se atentar a essas determinadas propriedades, tá bom? Show de bola. Então, temos aqui a temperatura de fusão e de ebulição. As aminas apresentam temperatura de fusão e de ebulição bastante elevadas, devido à formação de ligação de hidrogênio entre as suas moléculas. Então, tem-se o quê? Que a amida NN substituída tem uma temperatura de fusão menor que a N substituída. E a não substituída tem maior temperatura de ebulição e de fusão de ebulição maior do que a N substituída. Então, você deve se atentar quando nós temos ligação de hidrogênio ou não, se teve a substituição de hidrogênio ou não, porque o hidrogênio é muito fundamental, é importante para nós termos a interação de hidrogênio, tá bom? Essa diferença de temperatura de fusão e de ebulição pode ser explicada pela quantidade de interação do tipo de ligação de hidrogênio entre as moléculas, que se reduz das aminas primárias para as terciárias, tá bom? Nós lá na amina era totalmente diferente, né? Que quanto mais ia passando, nós tínhamos a amina primária com maior temperatura de fusão e de ebulição. E aqui também segue o mesmo princípio, tá bom? Quanto mais a gente vai passando, quanto mais a gente vai substituindo um hidrogênio das amidas, menor é sua temperatura de fusão e de ebulição. As aminas são geralmente são solúveis no solventes orgânicos mais comum, como álcools, ésteres, aletos de alquilas e hidrocarbonetos aromáticos, tá bom? As aminas de cadeia carbônica curta são solúveis também em água, devido à sua capacidade de formar ligação de hidrogênio. Então, porque faz com que tenha essa interação de ligação de hidrogênio com ligação de hidrogênio, molécula polar com molécula polar. Por isso que tem essa sua solubilidade em água.
Bom, então nós temos aqui a nomenclatura das amidas, né, no caso, e segue o mesmo princípio das demais, tá bom? Nós temos aqui as regras de nomenclatura de estudado daqui, também se aplica a nomenclatura sistemática das amidas, seguindo o padrão utilizado para nomear os nítritos compostos e as amidas. É possível organizar as regras de nomenclatura das amidas de acordo com o esquema a seguir. Segue o mesmo princípio o que a gente vinha estudando anteriormente. Temos o prefixo, né, que indica a quantidade de carbono. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O infixo indica se nós temos ligações simples, duplas ou triplas, tá bom? Ligações simples AN, ligação dupla EN, ligação tripla IN. E o sufixo indica o composto que está sendo analisado, né? Nós temos a amida, né? Nós temos aqui, ó, nós temos um carbono, né? Nesse primeiro exemplo, se nós temos um carbono, é MET, né? Se nós temos um carbono, é MET. Se você pode observar aqui, e ele tem uma ligação dupla. Não, na cadeia principal nós só temos um carbono e o carbono só está fazendo ligações simples, né? Porque aqui já é o oxigênio. O oxigênio não está fazendo parte da cadeia principal. Então nós temos aqui MET, né, de apenas um carbono, ligação simples AN e a terminação, né, amida, né? Então no caso aqui seguiu o princípio da IUPAC, né? Nós temos essa segunda aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4. Se nós temos 4, temos 4, 5, né? Se nós temos 5, é pente, né? Nós temos 5, é pente. Se tem apenas ligações simples, é AN. E se é uma amida, então termina com amida. E a gente viu que tem um grupo aqui, ó. Tem um grupo funcional aqui, que é o etil, né? Um grupo substituinte. Então, 3, caracterizando aqui, né? 1, 2, 3, está no carbono 3. Então, etil, pentan, amida. E assim sucessivamente, né? Nós temos esse exemplo 3 aqui, que mostra, basicamente, bastante distinto do que a gente já vinha estudando, né? Porque a gente já viu aqui, ó, NN, dimetil, 3-metil, butan, amida, né? Quando nós temos NN, tá bom? É porque nós temos composto ligado diretamente ao composto analisado, né? Então nós temos duas metilas ligado diretamente à amida, né? Ó, se nós temos dois compostos ligados diretamente à amida, e se é duas metilas, então a gente bota NN, dimetil, nós indica o composto, né? Que ainda nós temos outra metila no carbono 3, então metil, butan, amida. Então fica NN de metil, 3-metil, butanamida. Então esse NN indica que a amida está diretamente ligada ao carbono, tá bom? Ao composto, né, que é a amida. Então nós temos aqui o exemplo 1. Sem a química, o Natal seria muito diferente. Será que o Papai Noel teria presente suficiente em quantidade e diversidade se a química não tivesse desenvolvido produtos como o nylon? O nylon é fabricado com a base na reação entre o ácido de carboxílico com uma diamida, que forma uma estrutura como representada na figura. Então nós temos aqui, já indicou, né, o composto que a gente vai analisar, né? Então, basicamente, a gente já pode, uma questão teoricamente fácil, a gente pode observar que nós temos um nitrogênio ligado ao hidrogênio com o grupo acila, né? Se nós temos o nitrogênio ligado ao hidrogênio e o grupo acila, nós temos uma amida, tá bom? Teve um erro aqui no gabarito, eu botei duas aminas, né? Mas no caso aqui seria o item A, seria amida, tá bom? A amida, tá bom? Então aqui, show de bola. Nós temos aqui o exemplo 2, né? Que as amidas, elas são importantes para diversas coisas, produtos que a gente tem no nosso dia a dia. Um deles é remédios, né? Como o paracetamol e entre outros. O paracetamol ou acetaminofeno é um fármaco de propriedades anestésica e antitérmica, com fraca ação anti-inflamatória, considerando dentre os medicamentos mais consumidos.
por ser um medicamento que não existe prescrição médica, ou seja, de venda livre, a grande índice de uso indiscriminado. Analisando a estrutura do paracetamol abaixo, temos aqui a estrutura do paracetamol, que é caracterizada pelas amidas, tá bom? Nós temos aqui o nitrogênio ligado ao hidrogênio, ao grupo acilo, né, que é o carbono fazendo uma dupla ligação, e com o hidrogênio aqui, né, que é o R, né, o radical. Então nós temos aqui qual seria o nome oficial desse composto, né? Se nós temos aqui o nitrogênio ligado ao hidrogênio, então a gente pode começar a numerar os carbonos aqui pelo composto, né? Seguindo aquelas regras que a gente tinha estudado anteriormente. Então, numerando o carbono a partir dos grupos aqui substituintes do composto analisado, nós temos 1, 2, 3, 4, né? Então, nós temos a hidroxila ligada ao carbono 4, né? Nós observamos aqui agora. Então, a gente já pode eliminar o item D e C, né? A gente elimina o item D e C, porque a hidroxila está ligado ao carbono 4. A gente já pode eliminar também o item A, né? No caso, porque aqui não está sendo representando a amina, né? No caso, é a amida, né? Porque nós observamos que também temos o grupo acila, né? Senão nós temos, né? Então, nós já descartamos também o item A, né? Então, ficou apenas o item B, né? Então, nós temos N, né? Que está ligado, o carbono que está ligado diretamente ao composto, né? N4 hidroxifenil, né? Que o fenil é o composto, etanamida. Então, nós temos aqui como gabarito o item B, né? Então, pessoal, agradeço demais assim, a participação de vocês. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Esse assunto de compostos nitrogenados. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E até a próxima atividade, galera. Então, valeu. Desejo uma boa prova para vocês. Que vocês possam ter excelentes resultados. Valeu!